há uma caixa de 950 gramas, inicialmente em repouso, sobre uma superfície plana, horizontal e sem atrito. É aplicada uma força paralela ao deslocamento sofrido. Olha o que eu acabei de falar. Uma força paralela ao deslocamento. Na hora que você lê isso aqui, tu já pensa num ângulo θ de 0 grau. Tu já pensa num cosseno de θ igual a 1. E tu já pensa num cálculo de trabalho como sendo força vezes deslocamento. Assinale a opção abaixo que representa o trabalho da força aplicada à caixa ao ser deslocada de 2 metros até 10 metros. E ele quer a resposta do trabalho medido em joules. Aqui cabe algumas observações. Primeiro eu vou falar da unidade de medida. Se a unidade de medida da força for em Newton, como você pode observar que está dado lá no eixo Y do gráfico, e se a unidade de medida do deslocamento tiver em metro, como você também pode observar no gráfico, então nós vamos ter a unidade do Sistema Internacional para Trabalho chamada joule. Ou seja, nesse caso a força já está fornecida em Newton, o deslocamento já está fornecido em metro, automaticamente nós vamos calcular o trabalho fornecido em joules, do jeito que a resposta pediu. Agora, uma observação importante nessa questão. E Delfrânio, quando eu calculo o trabalho a partir da fórmula, eu tenho o valor da força para colocar aqui. Mas quando eu observo o gráfico que me foi dado, vamos interpretar esse gráfico. Olha aqui a origem do gráfico, o eixo do valor 0. Repara que ele pediu para você trabalhar da posição 2 metros até a posição 10 metros. Então, nós temos uma força que começa 5 newtons, aumenta até chegar ao máximo 10, reduz até 0, existe uma parte do deslocamento em que não tem força. Aí tem gente que diz assim, como é que pode ter deslocamento se não tem força? Se não está puxando, o corpo tem que ficar parado. Aqui já vou fazer a minha observação no meio da explicação. Para com essa história de dizer que se não tem força, não tem movimento. Nós falamos isso nas últimas 3 questões. Se não tem força, não tem aceleração. Se não tiver aceleração, o estado de repouso ou de movimento não muda. Aqui o corpo já estava em movimento. Tirou a força, ele continua em movimento sem acelerar, ou seja, o movimento relativo uniforme, por inércia. Ok? Vamos voltar para o gráfico. Depois essa força ganha valores negativos, chegando até menos 5. Aqui vale a pena também uma observação, partindo do que a gente disse agora há pouco. A força é uma grandeza vetorial. Ela estava positiva e mudou de repente para um sinal negativo. O que é que significa dizer isso? Que a força mudou de sentido. Que a força puxava o corpo para um lado, aí ela desapareceu no deslocamento de 6 a 8 metros, depois a força voltou negativa, ou seja, ela passou a atuar para o outro lado. O que é que isso me dá a entender? A força coloca o corpo para andar, acelera o corpo, depois ela começa a brecar. Então eu tenho aceleração, desaceleração, eu tenho ganho de energia cinética, perda de energia cinética, eu tenho força a favor do deslocamento e força contra o deslocamento, ou seja, eu tenho trabalho positivo, trabalho negativo. Aí você olha para o gráfico e diz, mas cadê o trabalho, Delfrânio? Qual é o valor da força que eu vou botar na fórmula se a força está variando? Pessoal, vamos lembrar que quando você tem um gráfico da força em função do deslocamento, força como função do deslocamento, a área sob o gráfico, ela representa o valor numérico desse trabalho. E que área sob o gráfico é essa? Todo esse espaço que existe entre a curva do gráfico e o eixo do X. Então, repara que nós temos aqui, de 2 a 4 metros, um pequeno trapézio. Esse trapézio, inclusive, está de lado. Aqui você tem a base menor dele, que vale 5. A base maior, valendo 10. Se ele está de lado, isso aqui corresponde à altura, que nesse caso seria 2. E aí você me diz, como é que calcula a área de um trapézio? Vamos fazer o lembrete. A área do trapézio, ela é base menor mais a base maior. Tudo isso vezes a altura,
e dividido por 2. Nesse caso, então, nós vimos uma base menor 5, uma base maior 10, uma altura 2 e o 2 já é da expressão. Nós teríamos, então, aqui uma área igual a 15. E o que é que essa área representa? Como nós dissemos, o valor numérico do trabalho. O que significa, então, dizer que nesse primeiro deslocamento de 2 a 4 metros, você teve um trabalho realizado de 15 joules. E repara, força positiva, trabalho positivo. Usando a mesma propriedade da área sob o gráfico, no deslocamento da posição 4 até a posição 6 metros, você tem um triângulo. Como é que se calcula a área do triângulo, Idelfrânio? A área do triângulo é fácil. Base vezes altura sobre 2. Nesse caso, observe que você tem uma base 2, a altura equivalente a 10 e o 2 que já é da expressão. Nesse caso, então, nós teríamos uma área do triângulo de 10, o que significa dizer o que em termos de trabalho? Se a área é o valor numérico do trabalho, então nós teríamos nessa parte do deslocamento um trabalho equivalente a 10 joules. Então, só aqui, ó, a gente já teve 25 joules de trabalho realizado. Como dissemos anteriormente, de 6 a 8 metros não tem nem força, que dirá trabalho. E no último trecho de deslocamento, um trabalho negativo, porque a força mudou de sentido. Mas geometricamente não deixou de ser um triângulo. A área daquele triângulo ali, quanto é que vale? Vamos colocar bem aqui no cantinho. A área do triângulo. A base, repara que a base vale 2. A altura vale 5. Esse sinal de menos não entra no cálculo, ele é só para indicar o sentido do vetor. E o 2 que é da expressão, base vezes altura sobre 2. Repara que nós temos aqui então um trabalho equivalente a menos 5 joules. Menos 5 joules. O menos aparece para indicar que é um trabalho no sentido contrário ao que foi feito anteriormente. E a questão pediu o trabalho da força aplicada no deslocamento inteiro. O que significa então dizer a soma do trabalho positivo no início com o trabalho negativo no final. Se foi inicialmente dado 25 joules de energia para o corpo, depois foi retirado 5, então nós vamos ter um trabalho final de 20 joules. Para ficar registrado aqui, o trabalho final seria 25 menos 5, igual a 20 joules. Nesse caso, então, a resposta correta da questão, item B de bola. A observação que eu gostaria de fazer para a gente dar por encerrado. Trabalho, força vezes deslocamento vezes cosseno de θ, quando, durante o deslocamento, a força tem valor constante. Por acaso, a força tem valor variável, é preciso a área sob o gráfico para fazer o cálculo desse trabalho. E aqui, mais uma vez, cuidado. Já vi muita gente dizendo, essa é fácil. É só olhar para o gráfico, porque a área é igual ao trabalho. Cuidado com as palavras, porque isso já foi questão de prova. Olha a frase. A área é igual ao trabalho. Área é área, trabalho é trabalho. Área é geometria, trabalho é física. A área pode ser medida em metro quadrado. Trabalho tem que ser medido em joule. Então, o correto é dizer, como nós observamos aqui, a área representa o valor numérico do trabalho. A área é igual numericamente ao trabalho. Ok?